Vamos abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Se você abrir a palavra no livro dos Salmos, bem no meio da Bíblia, e folhear um pouco para a sua direita, você vai encontrar o livro do profeta Jeremias dentro da seção que chamamos de Profetas Maiores. Nós vamos ler um texto que se encontra no capítulo de número 29. Para aqueles que não sabem, nós estamos em uma série de mensagens que trata da nossa igreja. Nós queremos ser uma igreja centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Falamos no primeiro domingo sobre começando com o Evangelho, ou o que significa o Evangelho na prática. Semana passada tratamos de renovação por meio do Evangelho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre a igreja centrada no Evangelho e a sua cidade. A nossa cidade. A propósito, você gosta de João Pessoa? Você a ama de verdade? Se você não é natural de João Pessoa, o que o trouxe à nossa cidade? A beleza, as oportunidades, pessoas. E se você é de João Pessoa, quando você se volta para a sua cidade, o que enche os seus olhos de prazer, de alegria, de deleite? Você ama João Pessoa de verdade? Ou será que você é indiferente à sua cidade? Você quer bem ou você a despreza? Infelizmente, muitos cristãos hoje são indiferentes às suas cidades. E alguns outros são até hostis em relação às cidades. Muito porque têm medo da cidade. Enxergam a cidade como um ambiente perigoso, que pode minar a sua fé ou ser uma ameaça ao seu padrão moral. Outros são muito românticos com a cidade, gostam mais do que deveriam e se envolvem demais e terminam extrapolando alguns limites. A visão bíblica, porém, nem é romântica, nem é hostil. A Bíblia retrata a cidade como algo que possui uma natureza dupla. Pois nela, na cidade, a humanidade está intensificada. É como uma espécie de lupa que revela o melhor do ser humano e o pior do ser humano. Por exemplo, de um lado, temos as cidades de Sodoma e Gomorra, que ilustram pecados terríveis e grotescos. Por outro, temos o Salmo de número 107, declarando que quem não vive em cidade, vive em perigo. Por vezes, temos a Bíblia falando da cidade de Babilônia, e a usando como uma ilustração para retratar a cidade dos homens, ou os pecados dos homens. Mas em outros momentos, a Bíblia nos apresenta Jerusalém como o ideal de Deus, a cidade de Deus para os homens. O Dr. Timothy Keller, no livro que estamos sugerindo para a nossa série, fala desta tensão ou desta dupla realidade da cidade com as seguintes palavras: a cidade terrena é uma metáfora da vida humana sem Deus, criada para a autossalvação, para o autosserviço e para a autoglorificação. Ela retrata um cenário de exploração e injustiça. Mas a cidade de Deus é uma sociedade baseada em sua glória e no serviço sacrificial a Deus e ao próximo. E essa cidade deve promover um cenário de paz e de justiça. Ou como escreveu Santo Agostinho em seu livro Cidade de Deus: a cidade humilde é a sociedade de homens santos e anjos bons. A cidade orgulhosa é a sociedade de homens iníquos e anjos perversos. A primeira começou com o amor de Deus. A segunda,
com o amor próprio, egoísta dos homens. É nesta realidade dupla que nos encontramos hoje. Vivemos esta tensão, irmãos. Ora, percebemos em João Pessoa Jerusalém e os princípios do reino de Deus operando nos corações. Ora, nos enxergamos em Babilônia, e isto muito mais, cidade dos homens maus, que se interessam apenas por seus próprios interesses e que ferem uns aos outros. A grande pergunta é: como pessoas que são parte da cidade de Deus, povo de Deus, vivem nas cidades dos homens? Como nos relacionamos com a cidade de João Pessoa, ou como coletivamente a nossa igreja, IPBE, se relaciona com a sua cidade? A Bíblia nos convoca a amar a nossa cidade, não desprezar a nossa cidade, mas abraçá-la, não lutar contra ela, destruí-la ou abandoná-la, mas perseguir a sua paz e a sua prosperidade. Como fazer isto? Vamos começar com o texto de Jeremias. A nossa série é temática, vamos passear por outros textos da palavra de Deus, mas o texto de Jeremias vai nos servir como base, ponto de início da nossa discussão nesta noite. Jeremias, capítulo de número 29, irmãos. Nós vamos ler os versos 5, 6 e 7. Palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, aos judeus que se encontram exilados na Babilônia. Verso 5. O profeta diz: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado por esta noite e por todos os meus irmãos que aqui estão. Eu te dou graças, Senhor, porque percebo que a nossa igreja, ou a tua igreja, está repleta de pessoas hoje à noite também. E assim também o foi no culto da manhã. Muito obrigado por este privilégio, que é ter irmãos em Cristo, amigos do Evangelho, para repartir com eles a tua palavra. Senhor, nos assiste, por graça e misericórdia nos assiste. A Renan que vai pregar, e aos meus irmãos que vão ouvir a tua palavra. Dá que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. E que nós não resistamos à tua voz, que nos dobremos perante o Senhor e respondamos com prontidão aos teus desafios e mandamentos, a fim de que alegremos o teu coração e encontremos nesta atividade a grande alegria do nosso coração. É em nome de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Ao dominar determinado povo, o império da Babilônia erradicava sua cultura e sua identidade religiosa. E como faziam isto? Deportação. Eles levavam as melhores pessoas das nações subjugadas para viverem nas cidades da Babilônia, a fim de que, em alguns anos, se não estes primeiros deportados, seus filhos e seus netos
assimilassem a cultura da Babilônia e se esquecessem da cultura do povo de origem. Esta era a prática da Babilônia. Foi por isso que surgiu, nesta época de exílio, um falso profeta chamado Ananias, que dizia ao povo exilado de Israel: vocês vão voltar em 2 anos. Deus vai levá-los de volta a Israel e vocês vão ser livres ou salvos desta maldade dos babilônios. Mas Deus, através do profeta Jeremias, contradisse tanto a estratégia dos babilônios, como também a falsa profecia de Ananias. É o que nós temos neste texto. Deus primeiro diz ao seu povo que vive na Babilônia: construam casas, cuidem do jardim, cresçam e multipliquem-se, porque vocês vão ficar aí há algum tempo, e façam mais. Não abandonem a cidade, não rejeitem a cidade, cuidem da cidade, sirvam a cidade, porque a prosperidade de vocês, em alguma medida, depende da prosperidade da cidade. Em outras palavras, se empenhem na cidade e pela cidade. Em outras palavras, os habitantes da cidade de Deus são convocados a serem os melhores residentes da cidade dos homens. Não devem desprezar a Babilônia, mas abraçá-la. Não devem abandoná-la, mas fincar os seus pés na cidade da Babilônia para o bem de todos. E este também, irmãos, é o chamado de Deus para cada um de nós. Não devemos desprezar a nossa cidade, antes devemos amá-la. Não podemos abandoná-la em busca de refúgio ou tranquilidade. Devemos lutar por sua paz e justiça. Coletivamente, uma igreja centrada no Evangelho ama a sua cidade. Por isso nós, membros da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, devemos buscar este amor. Devemos amar a cidade de João Pessoa para a glória de Deus. A pergunta é como? Como vamos fazê-lo? Eu trouxe 3 respostas e as listei no nosso boletim informativo. Você pode acompanhar e também tomar nota de alguma informação que lhe seja interessante. A primeira resposta que temos no nosso boletim para a pergunta: como é que a igreja centrada no Evangelho ama a sua cidade, é a seguinte: a igreja centrada no Evangelho ama a cidade quando ela reconhece a sua natureza dupla. De acordo com o texto do profeta Jeremias, Deus espera que os israelitas exilados sirvam a cidade da Babilônia. Eles estão no exílio. E enquanto exilados, eles devem servir o povo que os subjugou. Em certo sentido, irmãos, o povo de Deus chamado igreja ainda se encontra no exílio. Nós ainda não chegamos na nossa casa. Israel, durante o exílio da Babilônia, deixou de ser um Estado-nação e passou a ser uma comunidade contracultural que habitava outro Estado-nação. É mais ou menos assim que o Novo Testamento retrata, descreve, apresenta a igreja. Por exemplo, quando Tiago escreve sua carta, ele abre-a assim: eu escrevo as 12 tribos dispersas entre as nações.
E o apóstolo Pedro escreve aos peregrinos dispersos e aos estrangeiros. Ao longo de sua primeira carta, o apóstolo Pedro usa a palavra grega parepidemoi várias vezes para se referir aos exilados. E esta palavra grega pode ser traduzida por estrangeiros residentes. Qual é a ideia por trás da expressão estrangeiros residentes? Os estrangeiros residentes têm uma terra natal, mas habitam em outro país. Sua lealdade primeira é ao país de origem, mas eles também se envolvem com o país onde vivem para beneficiar todas as pessoas. Eles não são nativos, mas também não estão apenas de passagem. Eles não vão se comprometer totalmente com tudo na cidade, mas eles vão se envolver com esta cidade para o benefício de todas as pessoas que ali habitam. Não são totalmente da cidade dos homens, mas também não estão apenas atravessando a cidade. E isto está de acordo com o ensino de Jesus, irmãos. Porque embora Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos chame de cidadãos do céu, Jesus nos disse no Sermão da Montanha que nós devemos ser uma cidade construída no alto de uma colina e que devemos iluminar a escuridão. Somos uma comunidade de seguidores de Cristo, uma cidade de Deus dentro da cidade dos homens. Esta é a nossa dupla natureza. Não somos totalmente daqui. O nosso lar nos espera do lado de lá. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos iluminar para a glória de Deus. Praticamente, como fazemos isto? Quais são as implicações da nossa dupla natureza? Peregrinos, forasteiros ou residentes estrangeiros. Em primeiro lugar, irmãos, residentes estrangeiros cristãos serão sempre elogiados e também incompreendidos. Jesus ensinou que as nossas boas obras devem ser vistas pelos não cristãos e que eles, através das nossas boas obras, vão dar glórias a Deus. Mateus 5. No mesmo texto, Jesus nos diz, no entanto, vocês serão perseguidos pelos não cristãos. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, nos diz a mesma coisa. Enquanto vocês vivem entre os incrédulos, vivam de tal maneira que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Mas não se esqueçam, vocês serão perseguidos. Ora elogiados, ora perseguidos pelos não cristãos. Ora, eles vão aplaudir as nossas boas obras e vão dizer, vocês estão fazendo a coisa certa. Ora, eles vão nos odiar. Principalmente pelo nível de compromisso que temos com um outro Deus que não é o Deus deles. Como nos relacionamos então com esta implicação? Quando Deus permitir aplausos a você, aplausos que vêm de homens e mulheres não cristãos, não tome a glória para si. Aproveite a oportunidade para dizer, só sou quem sou, só faço o que faço porque Cristo mudou a minha vida. Mas e se você for perseguido?
Você tem a melhor das intenções, repartir o evangelho com seus familiares, com seus amigos de trabalho ou de escola. E quando você tenta, eles desprezam, eles humilham, eles fazem chacotas com você. Você já viveu isso? Já sentiu isso na pele? Eu conversei com uma irmã recentemente, e em dado momento da conversa ela abriu seu coração e me disse: pastor, eu estou em dificuldades porque eu quero pregar. Mas por vezes as pessoas brincam com o evangelho e aquilo dói no meu coração. Em dado momento ela chorou, irmãos. E quando a pessoa lhe perguntou: por que você está chorando? Era apenas uma brincadeira. Ela disse: você está brincando com a pessoa mais cara e preciosa do meu coração. Por vezes é o que vamos viver, irmãos. Você prega e eles brincam. Desprezam a sua pregação, o seu serviço, e isso machuca o seu coração. Como é que você responde? Em Mateus 5, Jesus nos diz que devemos ser como uma cidade construída no alto de uma montanha, mas que devemos saber: vamos ser perseguidos. Mas se isto acontecer, disse Jesus, saltem de alegria. Se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, saltem de alegria por duas razões. Ser perseguido por causa de Cristo é se identificar com a igreja genuína do Senhor, que através dos séculos tem sido perseguida. Se o seu cristianismo não provoca nenhum tipo de perseguição, se o seu cristianismo não provoca nenhum tipo de tensão, é porque o seu nível de compromisso é muito pequeno com Cristo. Porque a partir do momento que você se compromete com o Senhor totalmente, as outras pessoas vão estranhar e perseguir, porque elas não entendem o nível de amor e compromisso que você tem com o Senhor. Mas não tenha isto apenas por negativo. Salte de alegria, porque no Antigo Testamento os profetas foram perseguidos. No Novo Testamento os apóstolos também o foram. Agora mesmo irmãos nossos estão dando a vida por causa de Cristo Jesus. Porque devemos saltar de alegria, segundo Jesus em Mateus 5. Porque a perseguição vai passar. E em um momento estabelecido por Deus, Cristo voltará e Ele nos dará a sua recompensa. Mais cedo ou mais tarde, este estado de exílio, de perseguição, passará, irmãos, e nunca mais pessoas vão diminuir o seu Salvador. Ao contrário, segundo Paulo, chegará o dia no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, querendo ou não, que só Jesus Cristo é o Senhor da glória. Então salte de alegria. Não seja tomado de tristeza pelo sofrimento que vem com a sua dupla natureza. Segunda implicação desta dupla natureza, irmãos: como residentes estrangeiros, nós somos, ao mesmo tempo, evangelistas e jardineiros da nossa cidade. Talvez você esteja se perguntando o que ele quer com esta expressão, evangelistas e jardineiros da nossa cidade. Voltando ao texto de Jeremias, os israelitas receberam ordens do Senhor: multipliquem-se, casem-se, tenham filhos, que os filhos de vocês se casem e tenham eles filhos. Crescimento numérico. Nós também temos a mesma ordem: crescer, não apenas por procriação, mas principalmente por proclamação. Não vamos crescer aqui apenas porque temos mais filhos,
biológicos ou adotivos, mas porque pregamos o Evangelho. E o Espírito nos dá a oportunidade de ver novos convertidos a cada ano para a glória de Deus. Então temos este chamado, proclamar o Evangelho à nossa cidade. Mas o Senhor também disse aos nossos irmãos exilados: cuidem da cidade, se ocupem com o jardim da cidade, com as casas da cidade. O Dr. Timothy Keller escreve: a jardinagem é a primeira profissão do ser humano e, portanto, é o paradigma do desenvolvimento cultural. Ou seja, o jardineiro não deixa a terra exatamente como a encontra, mas ele também não a destrói. Ele a reorganiza, a fim de que ela dê frutos e flores. E em certo sentido, cada profissão que recebemos do Senhor é um braço estendido desta primeira que recebemos no jardim. Cada dom e talento que você tem o propósito primeiro e máximo de dar glória a Deus, enquanto cuidamos das pessoas e da terra que o Senhor nos deu. É a isso que me refiro quando penso em jardineiros da cidade. Seja um advogado para a glória de Deus, um professor para a glória de Deus, um construtor para a glória de Deus. Não faça apenas por dinheiro ou por interesse próprio, pessoal. Use a profissão que Deus permitiu a você para benefício dos outros, a fim de que os outros vejam as boas obras da igreja e deem glórias a Deus. Amém, queridos? Como a igreja centrada no Evangelho ama a sua cidade? Segunda resposta, irmãos. A igreja centrada no Evangelho ama a cidade quando aceita os desafios da vida urbana. E talvez eu pudesse ter acrescentado as oportunidades da vida urbana também. Antes de tratar dos desafios e das oportunidades que temos nas cidades, eu queria falar um pouco sobre a importância da cidade. Timothy Keller disse que as cidades nunca foram tão importantes como são agora. E nós poderíamos explicar a importância das cidades através de duas palavras: crescimento e influência. Em 1950, irmãos, Nova York e Londres eram as únicas cidades do mundo com população urbana acima de 10 milhões de pessoas. 1950. Atualmente, há mais de 20 cidades com este perfil numérico. 12 das quais alcançaram este número nos últimos 20 anos. E por que cresceram tanto? E a resposta é êxodo rural. Se deu na Europa no século XVIII, na América do Norte no século XIX, na América do Sul no século XX e agora mesmo está acontecendo na Ásia e na África. Atualmente, cidades do Ocidente, como Nova York, por exemplo, crescem em torno de 100 mil pessoas por ano. Mas cidades como Lagos crescem em torno de 500 mil de pessoas por ano. E estima-se que nas próximas 3 décadas, mais de 500 milhões de pessoas se mudarão apenas para as cidades da África e da Ásia. O que significa dizer que a cada 2 meses nascerá uma nova Rio de Janeiro ao redor do mundo. 10 milhões de pessoas. Mas a importância da cidade não se dá apenas por seu crescimento numérico, mas também por sua influência.
E essa influência vem de uma palavra que chamamos de globalização. As cidades estão conectadas. As informações chegam a quase todos os lugares do mundo com alta velocidade. O que significa dizer que a cultura ocidental está em todas as partes do planeta. Em certo sentido, alguns jovens do interior da Paraíba são muito parecidos com os jovens das grandes capitais do Brasil e do mundo. A influência das grandes cidades em todas as culturas e lugares do planeta. Eu fui a Guiné-Bissau, irmãos. Eu acho que a quinta nação mais pobre do mundo. Todo mundo conhece Neymar. Todo mundo conhece Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe quem é Messi. Porque eu sei que é muito limitado, mas ao menos na capital eles têm acesso. E este crescimento, a influência, ou os dois, nos geram desafios. Qual é o primeiro desafio, irmãos? A velocidade. As cidades crescem muito mais rápido do que a igreja. As pessoas se mudam para as cidades a passos largos, e a igreja está demorando a entender, a se reinventar do ponto de vista da comunicação e da forma para comunicar o Evangelho. Não é um problema apenas de número, é um problema de conceito e de metodologia. Alguns se afastam da cidade porque enxergam a cidade como um lugar perigoso, não apenas em termos de segurança pública, mas segurança espiritual. A cidade vai minar a minha fé. Se afastam, procuram um lugar de descanso, longe, no interior, em outro país, numa cidade pequena, porque não querem envolvimento. Na maioria das vezes é porque sequer sabem conversar com os outros. Comunicação do Evangelho. Se o crescimento da cidade nos apresenta desafios, ele também nos apresenta oportunidades, irmãos. E eu quero apontar 4, usando grupos de pessoas muito importantes que podem ser alvo do nosso ministério hoje, que estão ao nosso redor e por vezes nós não percebemos ou não nos importamos com eles. O primeiro grupo, que se torna então uma oportunidade para a igreja urbana, é feito pelos jovens que buscam as cidades. As pessoas que mais querem viver nas cidades são os jovens. Eles são atraídos pelo desenvolvimento, pelas oportunidades, pelas faculdades, pela convergência de pessoas, ideias e culturas diferentes, pelo progresso da cidade. Eles estão buscando as cidades. Se a igreja não tomar conta disso, se a igreja não se preocupar com a nova geração, em 30 anos nós teremos perdido toda uma geração para Cristo. Sendo assim, irmãos, nós precisamos nos preocupar com a nova geração. Por isso eu digo aos jovens, se preocupem com os jovens e ocupem cada lugar possível desta cidade, fazendo deles um campo missionário para a glória de Deus. Aos mais velhos, eu digo, sejam mais cristãos e piedosos. E parem de se preocupar apenas com o que vocês gostam. E se preocupem muito mais com a outra geração que ainda não foi alcançada por Cristo. Por que digo isso, irmãos? Porque naturalmente nós nos acomodamos com a igreja que sempre tivemos e fazemos oposição
a qualquer tipo de mudança que não seja agradável aos nossos olhos. Queremos a igreja que sempre tivemos. Queremos o formato que sempre tivemos. Queremos a parede da cor que sempre tivemos. E insistimos que a igreja deve ser assim. Os mais experientes, teoricamente, de idade, devem ser os mais cristãos entre nós. E se eles são os mais cristãos entre nós, eles vão se preocupar menos com o que gostam e vão se preocupar mais com a pregação do Evangelho à nova geração. Só um amém, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe o que é isso, irmãos? Coloque-se em segundo lugar e tenha os outros por primeiros lugares. E para fortalecer, Paulo usa o exemplo máximo de Cristo. Ele canta sobre Cristo dizendo que o Senhor, o Rei da Glória, se fez homem. E não apenas homem, mas servo, que morreu na cruz do Calvário no nosso lugar, colocando o seu interesse imediato em segundo lugar, que era o de gozar a harmonia perfeita com o Pai e o Espírito, e colocando o nosso interesse em primeiro lugar, nos salvar da ira eterna de Deus e nos fazer, pela graça, filhos amados do Pai. O que Paulo espera dos filipenses é que eles vivam à luz do Evangelho, ou com base no Evangelho. O que esperamos dos cristãos experientes, que eles vivam da mesma forma. Nós precisamos, irmãos, deixar de lado preocupações minúsculas para ter na mente e no coração preocupações gigantescas. Pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, longe e bem perto da nossa igreja. Só um exemplo. Lucas 15, capítulo 15, os primeiros versos. Lucas nos diz que os pecadores e publicanos amavam estar com Jesus. Curiosamente, os religiosos da época de Jesus o criticavam por isso, dizendo: como pode? Ele é um mestre, mas come com pecadores e publicanos. As pessoas que não iam à igreja formal de Jerusalém ou de Israel amavam a presença do Senhor. E os religiosos que iam à igreja criticavam o Senhor pela aproximação. Qual é a conclusão a que chego, irmãos? Se a nossa igreja está apenas cheia de religiosos, e não tem em seus bancos ou no seu círculo de amizade pecadores perdidos, tem alguma coisa errada conosco. Nos parecemos mais com os religiosos dos tempos de Jesus do que com Jesus, que vivia cercado por pecadores. Então nos ocupemos então, irmãos, com esta oportunidade que é a nova geração. Outra oportunidade que o Senhor nos oferece nos grandes centros urbanos, as elites culturais. Quem são elas? As pessoas que pensam, formam ou influenciam a nossa cultura, o modo de vida que temos no nosso país. Eles são escritores, jornalistas, estão na mídia,
estão no poder, estão na faculdade, estão formando a nova geração. E se eu e você não nos preocuparmos com estas pessoas, que cantam cultura, que escrevem cultura, que ensinam cultura, nós não teremos a oportunidade de também influenciar a cultura. Precisamos ocupar os mesmos postos da nação, academia, poderes, política, arte, música, literatura, a fim de influenciar a cultura. E precisamos estar perto de quem faz cultura para influenciá-los. Mas por vezes nós nos afastamos, temos medo destas coisas. E aí, recebemos de cima para baixo o que eles estão fazendo. Outro grupo, irmãos, que se torna uma oportunidade para a igreja de centros urbanos. Os acessíveis não alcançados. Nós falamos muito e com razão sobre povos não alcançados. E que devemos investir recursos, energia e pessoas para levar o Evangelho aos 4 cantos da terra e alcançar os povos não alcançados, que são mais de 200 ao redor do mundo. Mas nós não percebemos que muitos destes povos estão agora mesmo nas grandes cidades do mundo. Talvez você nunca vá ao Oriente Médio, mas há uma boa representação dele em São Paulo. Talvez você nunca chegue à Indonésia, mas há uma boa representação dela em Nova York, entendem? Talvez você nunca vá ao sertão ou a todas as cidades do sertão da Paraíba, mas há no mínimo uma pessoa de cada cidade do nosso estado vivendo em João Pessoa. Não estou dizendo não devemos ir aos povos não alcançados, devemos ir aos povos não alcançados, mas não podemos perder a oportunidade quando os temos por perto. Estava caminhando com um irmão outro dia na praia, quando percebemos ali, por volta do fim de Intermares, início de Ponta de Campina, muitos trabalhadores da construção jogando futebol na praia. Passamos e falamos com eles. E no retorno falamos outra vez, perguntando se talvez um dia teríamos a oportunidade de jogar com eles. E eles disseram, podem voltar. E nós voltamos para casa criando a estratégia. E pensando aqui, pensando neste grupo. São pessoas que não são da nossa cidade, são do interior do estado. E que não voltam para casa todo fim de semana, ficam nas construções. E eu não sei se vou à cidade deles, mas Deus os trouxe até a minha cidade. E eu não vou fazer nada por eles. Que o Senhor nos desperte para perceber os povos não alcançados que sentam ao nosso lado na faculdade, que estão trabalhando conosco na repartição, que vivem nos nossos condomínios e prédios, e que Ele nos dê coragem e amor para pregar o Evangelho. Amém, queridos? Um outro grupo que se torna grande oportunidade para a igreja urbana são os menos favorecidos, os pobres, irmãos. Estima-se que 1/3 da população que representa o novo crescimento das cidades do Brasil, 1/3, viverá em comunidades pobres. E conclui-se que a grande maioria dos pobres do mundo inteiro vive em cidades. Então é inadmissível que a igreja não tome parte no serviço aos pobres, e principalmente na evangelização dos pobres. O que acontece é que igrejas elegem seus públicos-alvos. Quando olho para a Escritura, eu não consigo encontrar este modelo, irmãos. Jesus não veio apenas
para os menos favorecidos, porque vários ricos foram alcançados pelo Evangelho. É verdade que não muitos, porque segundo Jesus, em determinada parábola, é uma das coisas mais difíceis de acontecer. Um rico entrar no reino de Deus porque ele já tem um Deus. Mas aconteceu. Mateus abandonou o seu emprego, que lhe gerava muita renda. Zaqueu devolveu muito do que roubou, mas possivelmente continuou com posses. Filemão era um homem de posses que serviu ao Evangelho e muitas outras pessoas. Mas o Evangelho de Cristo foi proclamado a todas as pessoas de classes diferentes. Nós não podemos eleger classe. Nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas da nossa cidade. E quando nos ocupamos com os pobres, irmãos, nós vivemos uma dinâmica interessante, porque cumprimos as boas obras sobre as quais Jesus disse, chamam a atenção dos ricos. É muitas vezes quando estamos servindo aos pobres, que os ricos se voltam para a igreja e aplaudem. E quando eles fazem isto, nós temos a oportunidade de pregar para eles também. E se os pobres são alvo do Evangelho e do serviço do Evangelho, os ricos também são. E se forem alcançados, nós temos um grande trabalho com os ricos, discipulá-los. Parte do discipulado, reorientar o uso e abuso das suas riquezas e a generosidade do seu coração. Oxalá que Deus nos dê ricos para a glória de Deus, e que Ele também nos dê muitos pobres para a glória de Deus. Que os ricos sejam entre nós o que Tiago disse aos seus irmãos, ricos em boas obras. E que os pobres entre nós sejam os mais ricos do universo em Cristo Jesus. Oportunidades que o Senhor nos concede enquanto estamos na igreja. Como a igreja centrada no Evangelho ama a sua cidade, irmãos, por fim, nossa última resposta. A igreja centrada no Evangelho ama a cidade quando se compromete com a pregação do Evangelho. Com esta divisão, nós vamos tratar de duas respostas, ou de duas perguntas, perdão. Como a cidade causa impacto sobre o cristão e como a igreja ou os cristãos causam impacto na cidade. Antes, porém, eu vou oferecer uma definição do que significa cidade. Um professor de Harvard, chamado Edward Greasy, definiu cidade assim: cidade é a ausência de espaço físico entre as pessoas. E Timothy Keller diz que a cidade é uma modalidade de organização social em que as pessoas vivem fisicamente muito próximas umas das outras. E o que acontece quando vivemos muito perto uns dos outros? Salmo de número 122 chama este fenômeno de Jerusalém, cidade compacta. Os sociólogos da modernidade chamam este fenômeno de aglomeração. E toda vez que este fenômeno se repete, nós vivemos desafios e oportunidades. A cidade que cresce nos causa impacto. Como? Em primeiro lugar, a cidade une você de modo singular a muitas pessoas iguais a você. Você era a melhor pessoa da cidade pequena do interior. Quando você chega à cidade, você descobre que há dezenas, centenas e milhares de profissionais da sua área que são, no mínimo, tão talentosos quanto você. Outros são bem melhores. E o que acontece quando milhares de pessoas de uma mesma área se encontram, se chocam na cidade? Competição, irmãos.
muitas vezes saudável, que estimula o desenvolvimento e o progresso, mas na maioria das vezes desleal, danosa, egoísta, individualista, que promove frustração e desânimo. Como a cidade nos impacta? Segunda resposta, a cidade une você de modo singular a pessoas diferentes de você. Você encontra na cidade pessoas muito diferentes. E você se torna então alvo de muito desafio. Você será questionado, confrontado, a dar boas respostas sobre a sua crença e prática, ou a abandonar a sua crença e prática para assumir outra crença e outra prática. E aí você ou se cansa de lutar contra o diferente e é engolido por ele, ou se cansa de lutar contra o diferente e o abandona, o tendo por inferior, menos importante. É assim que a cidade nos causa algum impacto. A pergunta é como nós impactamos a cidade. Como os cristãos trazem algum impacto sobre a cidade de João Pessoa. Eu vou oferecer duas respostas, irmãos. Em primeiro lugar, a igreja centrada no Evangelho impacta a sua cidade quando seus membros dizem não à competição desleal e dizem sim ao serviço sacrificial prestado aos seus semelhantes. Prestem atenção, eu usei a expressão competição desleal, porque eu admito que há sim competição saudável, leal. Pessoas que se respeitam mutuamente e que se desafiam constantemente a dar o seu melhor. E no final das contas, todo mundo é abençoado pelo desenvolvimento daquela profissão. Mas não é isto que acontece na maioria dos casos. O que acontece é jogo sujo. É dribles, ou são dribles, jogadas de homens com influência mais poderosos e mais ricos para tomar o que é do outro. São jogadas para lesar, roubar, fraudar, diminuir e tirar do outro. Você já viveu isto? Já se sentiu assim em algum ambiente de competição? Como é que o cristão responde, irmãos, à competição desleal? Ele abre mão da competição desleal. Primeiro porque ele deseja agradar a Deus, que nunca foi desleal com ele e que o serviu da melhor maneira possível, entregando o seu Filho amado na cruz do Calvário. O cristão pode abrir mão da competição desleal e assim oferecer um exemplo diferente à cidade, porque ele acredita no cuidado de Deus e não no cuidado do dinheiro. Você não precisa de jogos estranhos e sujos, de manobras difíceis de serem vistas. Eu e você temos um Pai Celestial que cuidará de todas as nossas necessidades. E quando você escolhe dar dribles numa competição, ou tirar de outra pessoa, ou fazer qualquer coisa que não seja lícita para ter algum dinheiro, você está pecando, não apenas contra o próximo, mas contra Deus. Você está dizendo, eu não confio no teu cuidado. Ao mesmo tempo, você está revelando outro Deus. O dinheiro é tão Deus para você, que você faz qualquer coisa para tê-lo em mãos. E o cristão abre mão, gente, da competição desleal, porque ele não está na cidade como um consumidor.
Ele está na cidade como alguém que vai servir ao próximo. Ele não está aqui apenas para ter, tomar, conquistar. Ele está aqui para dar aos outros o maior presente que recebemos em Cristo Jesus, o Evangelho. Recentemente eu conversei com um irmão que resolveu ter um corte no seu salário para não ver um amigo de trabalho cortado do seu emprego. Eu poderia ouvir um amém por isso, ou um glória a Deus. Isto não é natural, irmãos. Não é o que as pessoas fazem. Mas você pode imaginar o impacto desta decisão? Talvez você me diga, não, mas muitas pessoas não vão saber, mas algumas sabem. O nosso Pai, que vê em secreto, o que fazemos em secreto, viu. E ao menos uma pessoa na terra viu, o superior deste irmão, que quando notou a decisão ficou perplexo, porque isto não é comum. Mas este irmão entendeu, não estou aqui apenas para consumir ou para servir o dinheiro. Eu sou um discípulo de Cristo, que vivo a serviço de Deus e do meu próximo. Então abra mão da competição desleal e sirva o seu próximo para a glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a igreja centrada no Evangelho impacta a sua cidade quando seus membros resolvem se aproximar dos diferentes e não se afastar deles. Por vezes nós queremos deixar a cidade porque ela está cheia de outras pessoas, ou de pessoas diferentes. E veja então como nós nos esquecemos do Evangelho. Deus se fez homem, habitou entre nós. Ele veio para perto, morreu por nós na cruz do Calvário e nos trouxe para uma relação sem igual de proximidade. E eu e você éramos muito diferentes, da pior espécie possível, porque éramos inimigos de Deus. Pecamos contra o Senhor e abandonamos a sua bondade. Mas Ele, por graça e misericórdia, não ficou longe. Em Cristo, Ele se aproximou de mim, se aproximou de você, para nos levar para perto do Pai. Não é o que Ele espera de você também, meu irmão? Não é o que Ele espera de mim, de nós, que nos aproximemos dos diferentes, a fim de possibilitar uma restauração entre eles e Deus? De quem você é próximo? Lembram-se da parábola? Jesus é o grande próximo, o grande bom samaritano, que veio para perto, para cuidar de cada um de nós. Mas de quem nós somos próximos? De quem você será próximo ao longo desta semana? Com quem, entre aspas, você vai perder tempo no trabalho, na faculdade, no seu prédio, para ser próximo? Com quem você vai gastar horas do seu dia, dizendo não às suas riquezas, atividades egoístas muitas vezes? Com quem você vai parar para cuidar do seu coração? Que o Evangelho, irmãos, renove o nosso coração outra vez. E que eu e você nos lembremos desta verdade. Estávamos eternamente longe, distantes de Deus. E Ele em Cristo se aproximou. Que você responda ao Evangelho, sendo próximo
de pessoas que precisam ouvir e perceber o cuidado do Evangelho. Amém, queridos? Você ama a sua cidade? Ama João Pessoa? Se a sua resposta é não, provavelmente é porque você... Podem subir. É porque você foi alvo da cidade dos homens, dos orgulhosos, como definiu Agostinho. Cidade de homens iníquos e de anjos perversos. Mas se você ama a cidade de João Pessoa, é porque aqui, em algum momento, você foi alvo da cidade de Deus. De homens santos e anjos bons, que cuidaram de você e pregaram o Evangelho ao seu coração. Não sei qual é a sua resposta. O que sei é que se fomos alvo do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos convocados a amar a nossa cidade. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para destronar a Babilônia do nosso coração, a fim de levantar em nós e entre nós uma Jerusalém para a glória de Deus. Com os recursos que temos e com os dons e talentos que o Senhor nos deu, nós precisamos nos envolver ativamente com o cuidado da nossa cidade, repintá-la, restaurá-la, reformá-la a todo tempo. Mas Renan, vamos resolver o problema? Não, não vamos, plenamente não. Mas enquanto cuidamos, restauramos e pintamos, nós apontamos para o retorno daquele que um dia virá para nos levar à sua grande cidade celestial. E Ele só nos levará lá, irmãos, ou nós só poderemos entrar lá, porque um dia Ele entrou na nossa cidade, morreu na cruz do Calvário por nós, a fim de desfazer os efeitos da Babilônia no nosso coração e promover uma transformação de dentro para fora, que hoje glorifica a Deus e serve ao próximo. Reconheça a sua dupla natureza. Você não é totalmente daqui, mas você também não está apenas passando por aqui. A cidade tem seus desafios, mas tem grandes oportunidades a pregação do Evangelho. Podemos ser impactados de muitas formas na cidade, mas podemos causar muito impacto sobre as pessoas que aqui vivem. Vamos ficar de pé, queridos.